E aí galera, aqui é Kenimiro do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez, e o anime da vez nada mais é que Overlord 3, que teve um episódio bem interessante, nada de emoção, nada de coisas legais, assim vamos dizer, mas bastante política e bastante coisa interessante aparecendo, tendo em relação ao que seria o início de um novo arco. O que acontece é que nesse episódio a gente vê aí os dois reinos, onde eu fiquei perdido pra caramba e eu tive que voltar sendo, tive que dar uma olhada devagarzinho, assistir de novo, porque era muito nome e eu não lembro de nenhum, tá? Então tenha paciência aí e me perdoa se eu errar alguma coisa, porque foi muito nome mesmo e não deu pra decorar ninguém não. E o que acontece é que simplesmente a gente vê que do nada aparece um mago. Esse mago ele teria poderes muito grandes, mas ele não consegue controlar o Death Knight que estava justamente preso por ele ali. No caso a gente vê que um dos monstros aí do Ainz foi pego e está mantido em cativeiro em algum local. Não se sabe qual é esse local e fica no Império, que é ao contrário ao reino onde simplesmente o Mamon já esteve e vivem todos os outros personagens que a gente conhece. E o que acontece é que simplesmente a gente vê que esse cara ele fica um pouco triste porque ele não consegue controlar aquele tipo de criatura e ele queria controlar para poder se sentir superior a um dos maiores magos que existe. O que acontece é que esse personagem, ele também recebe a informação que o Momon tá indo lá vê-lo. E aí a gente vê em alguns momentos o Momon andando pela cidade. Ele chegou no Império com a sua parceira, ou melhor, com a sua serviçal, vamos dizer assim. Porque todo mundo é serviçal dele, né? Todas as criaturas foram criadas por ele, servem pra ele. E o que acontece é que simplesmente eles ficam conversando e falando sobre tudo que tá acontecendo naquela cidade, como as pessoas são felizes ali por conta do Império ser tão forte e estar tão robusto. Onde a gente vê que simplesmente tudo isso, o que eles estão fazendo ali, o que está acontecendo mediante cada coisa preparada para poder simplesmente fazer aquele plano da Tumaranzari que ser a conhecida, se tornar um país e até mesmo ele ficar famoso, simplesmente tudo é orquestrado pelo vampirão lá, que é um dos lacaios dele. Só que o que acontece é que, pô, esses planos que ele tá fazendo, tá tudo saindo da mão do protagonista, velho. O protagonista não tá sabendo mais de nada, porque eu tô tendo a impressão que o protagonista tá acabando ficando na mão dele, onde sempre ele bota as coisas na boca do protagonista, nunca tem uma atitude do protagonista em si. E o que está acontecendo é que simplesmente o protagonista está fazendo o que ele está mandando, então tem alguma coisa estranha aí. E o que acontece é que a gente vê que aquele império, onde a gente viu um novo personagem, que seria o Rei Sanguinário, né, o Imperador Sanguinário, onde ele levou esse título porque ele botou para quebrar, ele realmente é sanguinário mesmo nas lutas que ele faz. Simplesmente a gente vê que ele convidou aquele mago para pedir que ele investigue um local, umas ruínas esquecidas que apareceram no local que na verdade não deveria ter ruínas lá. E aí ele está querendo saber o que é que tem lá e pediu para ele investigar duas coisas, tanto o Momon como o Ainz. E aí ele diz que tem algumas informações sobre isso, só que isso não é contado. Caramba, o que me dá raiva é isso, porque demora tanto para engrenar as coisas em Overlord, quase não tem informações. Por exemplo, um dos personagens que apareceu nesse anime, que é uma garota lá bem louca, vou mostrar a foto dela aí pra vocês verem. Cara, cadê ela? Sumiu! E simplesmente a gente não sabe mais nada disso. E o que acontece é que a gente vê aí vários trechos dos outros gêneros conversando, um pouco de política pra lá e pra cá, onde a gente vê que o filho do rei lá quer invadir o reino lá, que é o Império, onde simplesmente tá aquele rei sanguinário, e o rei simplesmente diz, não, rapaz, fique na calma, porque se eles não estão atacando a gente, então a gente deve aproveitar para se reerguer. A gente acabou de ser invadido por demônios, então a gente não deve criar guerra. E o que acontece é que simplesmente após isso a gente vê que o Brian tá ali treinando, mas nada muito interessante. Por toda essa fala, todo esse conversado que tem no anime, e simplesmente o mais importante está acontecendo no Império Baharut. Eu acho que é assim que se fala. Que justamente tá aquele mago lá, tem aquele Imperador Sanguinário, e aí a gente é convidado a conhecer mais pessoas. A gente já conheceu o filho do rei lá do outro Império, a gente já conheceu o cara que foi junto dele, é tanta gente aparecendo, e eu ainda não imaginava que ia ter mais personagens aparecendo. E os novos personagens são só quatro, né? Só como se eu lembrasse o nome de tudinho. Eu sei que tem uma que é chamada de Archer,
Tem outra que é uma meio elfa, que no caso é a namorada de um dos personagens aí, que é o cara que tem uma florzinha, algo bem vermelha na cabeça, não sei o que é, e não sei o nome dele, tá, esse personagem. E também temos outro que é um cara que ele é meio clérigo e meio paladino, algo do tipo, que simplesmente é muito ligado à religião, mas ele é um lutador também. No caso, eles são uma classe de pessoas que são chamadas workers, que é aqueles que aceitam ou não um trabalho, vivem em guildas, mas eles aceitam ou não. No caso, eles não são aventureiros como Adamantino, tipo, o reino mandou, alguém mandou uma tarefa para você, então você vai fazer, custo o que está. É diferente, os workers fazem se quiser. E aí a gente vê que eles começam a conversar e tentar achar uma maneira de entrar todo mundo em acordo e aí aceitar ou não a tarefa imposta para poder verificar aquelas ruínas, que a gente já sabe que foi pedido pelo mago. Só que aí eles falam que quem pediu foi o tal de Conde Femel. Tá, foi mago ou não foi mago? Eu fiquei viajando, porque é muito nome, não é o nome do mago, e aí eu não tô sabendo mais nada. Só que o que acontece é que simplesmente depois de eles se aceitarem, dizer assim, não, todo mundo vai fazer essa missão, vamos embora, é perigosa, mas é um valor muito agregado que a gente vai ganhar. E a Archer era a única que estava realmente precisando, e ela precisava mesmo fazer essa missão, porque a sua família ainda quer pagar de rica. A família dela quer pagar de rica sem poder, velho. Tá pobre, eles estão pobres e gastando dinheiro adoidado. Onde a gente vê que ela meio que tá querendo sair de casa e levar as irmãs, porque não aguenta a idiotice dos pais delas querendo ser ricos sem ser. Tá zoando, né? E aí o que acontece é que a gente vê que cada um tem seus problemas e eles estão indo para uma nova missão. Eu não sei se eles vão ser personagens fixos na história, mas tá parecendo aí que alguém vai morrer nessa história aí. Tô sentindo, tá aparecendo muito personagem novo para não morrer ninguém. E o que acontece é que logo no final eles se reúnem no local para ir partir justamente para a missão. Só que o mais interessante disso é que simplesmente os personagens eles chegam lá e aí começam a ver que a galera realmente tem dinheiro, velho. Onde é apresentado um novo personagem lá, que o protagonista daquela equipe começa a conversar com ele e vê que ele é um babaca, mesmo ele sendo muito bom em habilidades de luta e esgrima. E aí isso já ficou na minha mente, esse cara deve ser um bosta, velho. Ele vai complicar muita coisa durante essa missão. Porém, o mais interessante é que simplesmente eles começam a falar dizendo, aventureiros fraquíssimos, não são dignos para levar minhas coisas. Aquele cara lá, o cara tá de game, mas já não gostei dele. Simplesmente o que acontece é que depois disso, quem é que tá liderando toda essa excursão e quem tá à frente de tudo? Um aventureiro que é chamado de Momo da Escuridão, que é justamente nosso protagonista. Caramba, se for a tumba Nazarick, o local para onde eles estão indo, vai ser muito legal, velho, porque vai ter tudo coordenado. E aí o Momo pode até salvar quem ele quiser, ele pode trazer pessoas para a equipe dele. Então, putz, galera, tô gostando bastante disso. Então, muito esperançoso que seja realmente a tumba Nazarick. Eu não sei se é, mas se for, vai ser muito legal. Eu queria ver muito a tumba Nazarick sendo tentada de invasão aí, em vez de ficar só nessa legalinha, né? Vamos ver aonde vai parar o plano do vampirão lá, que é o subordinado aí do Ais, né? E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!